Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo da Igreja, que tem seu nome escrito no cânon romano. Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João, Paulo, estão lá, fazem parte da nossa fé, e durante séculos e séculos a Igreja ouviu o nome destes homens quase que diariamente, porque desde o Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II, para não dizer antes, porque antes já era também, mas vamos colocar desta data, mesmo assim são quase 500 anos, onde se celebrava todos os dias com o cânon romano. Então, todos os dias se dizia em todas as missas, na parte ocidental da Igreja, de rito latino, os nomes destes homens, Cornélio e Cipriano. Vejam que, de fato, colocá-los no cânon, estarem ali para serem honrados, é algo que é bastante oportuno, não só no tempo em que foram martirizados, não só 500 anos atrás, quando se estabeleceu a forma da missa, nem só no nosso tempo, mas durante toda a história da humanidade. São daqueles mártires do início do cristianismo. São Cipriano, de quem gostaria de falar um pouco mais, nasceu no ano 210, ou seja, começo do século III, foi bispo, então derramou seu sangue após a perseguição aos cristãos, como tantos outros mártires daquela época. Mas, de modo muito específico, São Cipriano tem o seu martírio registrado por um pagão, inclusive, nas atas proconsulares, e tem algumas palavras, algumas frases que precisam cair nos nossos corações de forma muito especial no dia de hoje. Ele, diante do procônsul que estava inquirindo o seu processo, foi colocado por diversas vezes e diversos modos como alguém que poderia ter a possibilidade de não enfrentar o martírio que iria. Poderia ser poupado. Ele foi perguntado se de fato estava fazendo aquelas coisas que eram criminosas e que tinham testemunhas dizendo que fazia. No caso, ser cristão, participar dos cultos da nossa religião, ou seja, presidir a Eucaristia, dar catequese, batizar as pessoas. E ele responde ao procônsul: sim. De modo que os imperadores ordenam então que ele deixe aquilo e passe a se sujeitar às cerimônias do império, queimar incenso ao imperador como se o imperador fosse Deus. E ele respondeu: não faço. O procônsul disse: pensa bem. O bispo Cipriano responde: cumpre o que te foi mandado. Em causa tão justa, não há o que discernir. Depois desta resposta, dizendo que de forma alguma queimaria incenso aos imperadores, Galério, que era o procônsul, se reuniu com o seu conselho e deliberaram e disseram a seguinte sentença: viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia, que é a religião católica, e agregaste muitos homens nesta ímpia conspiração. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões, e nem os piedosos sagrados augustos príncipes, Valeriano e Galieno, nem Valeriano, o nobilíssimo César, puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. Por esta razão, por seres acusado de autor e guia de crimes execráveis, tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregaste a ti em teu crime. Com teu sangue ficará salva a disciplina. Dito isso, leu a sentença: apraz que Cipriano seja degolado à espada. E o bispo respondeu: graças a Deus. Percebam, o procônsul tenta dissuadir o bispo Cipriano de praticar a religião católica, de abandonar a religião, condenando a nossa fé como se fosse um sacrilégio.
Mesmo que Cipriano não desse ouvidos a isso, não dando ouvido a isso, reafirmando a sua fé, então ele diz essa sentença: o seu sangue servirá de testemunho para que outros não incorram no erro. E ele responde: graças a Deus. Esta afirmação é aquela que eu gostaria de que caísse nos nossos corações, porque quando o procônsul diz: o seu sangue servirá de testemunho para que outras pessoas não caiam no erro, acontece justamente o contrário. Quando o bispo dá este testemunho dizendo assim: derramarei o meu sangue, graças a Deus, serei mártir, me configurarei a Cristo, as outras pessoas que acompanhavam Cipriano e outras que, ouvindo falar do que estava acontecendo, não ficam com medo, mas querem ter o mesmo destino que ele, querem seguir o mesmo caminho do que ele. Nesse registro que estou lendo, mais à frente dirá que outras pessoas que acompanhavam o bispo, vendo que ele iria ser degolado, quiseram também tomar o mesmo destino. E é isso que nós precisamos ter em mente quando nós passamos pelas perseguições. Quando nós sofremos perseguições, isso deve estar claro para nós. Nós não podemos desistir, porque a nossa fraqueza, a nossa falta de fortaleza para enfrentar as perseguições que o mundo coloca contra nós cristãos, e aqui eu acho que não estou dizendo nada que vocês não saibam. Quando nós fraquejamos, as pessoas então é que se sentem desmotivadas, que querem abandonar a Cristo. Mas se somos fortes e se resistimos e se enfrentamos essa batalha, então acontecem conversões. As pessoas, vendo o testemunho dos cristãos, acabam se convertendo ainda mais. A igreja, onde a igreja mais cresce, nos lugares em que é perseguida. Essa sempre foi a equação da conversão das pessoas. A igreja cresce e cresce ainda mais, sobretudo nos lugares onde há perseguição. E isso serve para nós, que não estamos sendo perseguidos a ponto de derramar o sangue. Graças a Deus, ainda, e digo ainda porque não sabemos o futuro, ainda não precisamos derramar o sangue para ser cristãos, aqui onde vivemos. Mas já precisamos sim pagar algum preço para professarmos a nossa fé. Afirmar os nossos valores nos custa um martírio que diz o Papa Bento XVI ser o martírio da ridicularização. Somos ridicularizados, as pessoas zombam e escarnecem da nossa fé. E se procuramos professar a nossa fé e dizer aquilo que cremos abertamente, somos perseguidos sim. Experimentem vocês dizer lá no trabalho de vocês, lá naquela roda de amigos que vocês têm, que sabem que não são todos cristãos, não são todos católicos, experimentem dizer que o casamento é indissolúvel. Experimentem dizer que a vida é um valor inegociável, que aborto e eutanásia são coisas más, intrinsecamente más. Experimentem dizer que a união entre um homem e uma mulher deve ser fecunda e por isso deve ser aberta à vida. Experimentem. Somos ridicularizados, mas a nossa convicção e a nossa fortaleza, mesmo em meio a esta ridicularização, mesmo em meio a esta perseguição, assim como São Cipriano, fará com que as pessoas que estão ao nosso redor se aproximem de Cristo, vendo o nosso bom testemunho, que se tornem cada vez mais convencidas de que aquilo pelo qual nós estamos dando a nossa vida deve valer a pena. As pessoas podem pensar: poxa, para acabar com essa conversa, bastaria que ele dissesse que o aborto não tem problema nenhum, ia poupar uma discussão infinita. Mas se ele está tão convicto disso, é porque deve haver alguma coisa que eu não consigo enxergar por detrás disso. A nossa convicção faz com que as pessoas repensem as suas atitudes, as suas vidas. Por isso, vamos pedir
como durante séculos e séculos a Igreja fez, a intercessão de São Cornélio e São Cipriano para as nossas vidas, para que tenhamos esta mesma fortaleza de dizer graças a Deus quando formos perseguidos, de dizermos graças a Deus quando formos ridicularizados, graças a Deus quando formos ofendidos e injuriados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.